amor venceu, o governo da diversidade, o governo Lula, que acolhe as mulheres, as minorias, vai demitir mais uma mulher. Olha que legal. A ministra Cida Gonçalves, titular do Ministério das Mulheres, corre o risco de cair. Talvez eles colocam o barbudo no lugar dela, imagina. O fato é que está tendo uma dança das cadeiras dos ministérios. Já teve o caso do Silvio Almeida, acusado de assédio, que agora está criticando a Aniele, ou seja, ela acusou ele de assédio e ele está culpando a vítima. E agora a ministra Cida Gonçalves, que ninguém sabe quem é, também deve ser exonerada. Para contextualizar, olha que interessante. No ano passado, os funcionários acusaram a ministra de assédio moral e omissão em casos de racismo consumados dentro da pasta, feitos pela número 2. E as acusações citam a chefe do ministério, a secretária Maria Helena Guarese. E aí, mais uma vez, o PT mostra aquele discurso que eles fazem de racismo, etc. É tudo um bando de hipocrisia. No fim do dia, os caras tudo racistas, o cara tudo misógino. Aquele termo que eles ficam usando lá é mais do mesmo. Ali a gente tem uma situação de 59 demissões, funcionários adoecendo, tendo crise de pânico e burnout, ameaças dentro do ministério e ninguém fala nada. Todo mundo quieto, a mulher tá tocando terror lá. E aí eu fico imaginando, né? Imagina se fosse um ministro de direita no lugar da Cida Gonçalves. Imagina se fosse a Damares, por exemplo. A esquerda já estaria nas ruas, fazendo protesto, pedindo a cabeça, com petição na ONU, chamando a Liga da Justiça para vir resolver o problema. Como é de esquerda, eles simplesmente ignoram os fatos. E vale lembrar que a Cida é amigona da Janja, aliada fiel do governo, capacho da Janja. Enquanto isso, as vítimas desse ambiente tóxico são simplesmente descartadas, enxotadas, para que ela possa ter paz ao tocar o ministério. A grande verdade é que o feminismo de fachada do PT nunca foi sobre defender mulheres, mas sim defender os seus. Porque funciona assim, se você é da turma do Lula, você pode tudo, até cometer assédio que nada acontece. Agora, se você é opositor, se você fizer uma crítica mal posta, você simplesmente é destruído. E por falar em Janja, vazaram os áudios da ministra para a comissão de ética que estava apurando o caso. A grande verdade é que o governo do Brasil virou um puxadinho dos caprichos da primeira-dama, da Janja. O governo simplesmente faz o que ela quer, quando ela quer, do jeito que ela quer. O Lula tá ali para servir a primeira-dama e a gente para pagar a conta dela. E a ministra diz até na gravação que ela interrompe a agenda para atender a Janja, mas que enrola 2 ministros, ou seja, a subserviência dela, a Janja, tá desenhada, tá escrachada. A questão é a seguinte, a mulher do presidente manda mais do que os ministros, os assuntos ministeriais são secundários. Tem que atender o capricho da Janja, talvez fazer uma fofoca, fazer uma futrica, tomar um chá da tarde. Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte, quem elegeu a Janja? Você votou na Janja? Quem deu a Janja poder eletivo? Quem deu a Janja algum poder? Ela simplesmente casou com o velhinho e ela passa a mandar no país agora? Passou um chá no cara e a gente paga a conta? E olha que incrível, a ministra tinha até negociado a saída da ex-secretária com promessa de apoio na eleição do Pará. E a gente tem o quê? Corrupção, tráfico de influência, mau uso da máquina pública, tudo em uma gestão do PT. Quem poderia imaginar, né? Está surpreso ou não? Inclusive, as gravações mostram que a ministra teria oferecido verba à secretária para que ela fosse candidata, sendo que ela tinha sofrido racismo. Ou seja, vamos pagar essa dívida racial aí com dinheiro público. O que a gente tem diante dos nossos olhos é uma verdadeira maracutaia, onde uma ministra do Estado está tramando dentro do ministério para calar uma funcionária com dinheiro público, sendo que essa funcionária foi vítima de racismo, foi vítima de crimes. Ou seja, a comissão de ética, a apuração simplesmente fica secundária, eles resolvem na grana, eles compram o silêncio. E ela fala claramente em aumentar repasses de recursos públicos para entidades do Estado e em buscar dinheiro fora do país para custear a campanha, o que é um ilícito eleitoral, é um crime eleitoral. E ela até fala em oferecer um cargo na COP30 para a ex-secretária ter uma saída honrosa. Ou seja, é negociata atrás de negociata da maneira mais escancarada possível e ninguém liga. E aí a Comissão de Ética da Presidência da Câmara mandou arquivar as denúncias contra a ministra, porque, afinal de contas, para que apurar, né? Ela cometeu as barbaridades, cometeu atrocidades, cometeu crimes, mas ela é amiga da Janja, não vamos investigar. E assim, com áudio, com denúncias sérias, com tudo isso, eles simplesmente entenderam que não há o que ser investigado. Isso é, no mínimo, um caso escandaloso de abuso de poder, de tráfico de influência e de improbidade administrativa. Essa ministra autoritária foi homenageada num jantar festivo do Grupo Prerrogativas, aquele grupo de advogados que só serve para defender gente, no mínimo, imoral. E aí eles têm um núcleo feminino, porque eles têm que ter inclusão, né? E aí o núcleo feminino fez um jantar para a ministra que fez toda essa tramóia. E aí aqueles book de dondoca, né? Tá aqui as fotos dela posando em foto aqui, ia colar com um, com outro, enfim, parece o programa Mulheres Ricas. Ricas com o nosso dinheiro. Mas a verdade é que a grande imprensa minimizou o caso, colocaram panos quentes, o governo e a comissão de ética deram um abafa e mais uma vez não aconteceu nada.
Agora, o máximo que pode acontecer, se é que vai acontecer, é a ministra perder o cargo, mas, sinceramente, até Deus duvida.